Dois países que têm bomba atômica, a Índia e o Paquistão, estão à beira de um conflito militar generalizado. Nesta quarta, a Índia atacou o que chamou de infraestrutura terrorista em 9 localidades do Paquistão e da parte do território da Caxemira, que é administrado pelo Paquistão. Pelo menos 26 pessoas morreram. O Paquistão declarou a situação um ato de guerra e prometeu responder. O governo do país disse que derrubou 5 jatos da Índia em uma ação de defesa. A Índia acusa o governo paquistanês pelo atentado terrorista que matou 26 civis no lado indiano da região no mês passado. O Paquistão nega. A Caxemira é uma região disputada entre os dois países desde 1947. E o primeiro-ministro da Índia, que tinha uma viagem prevista para países da Europa, adiou o compromisso depois dos ataques contra o Paquistão. Narendra Modi ainda não se pronunciou publicamente sobre a ofensiva, mas o primeiro-ministro fez uma reunião de alto nível com ministros nesta quarta-feira. Estavam presentes o ministro do Interior, o ministro da Defesa e o conselheiro de Segurança Nacional. Já autoridades da região da Caxemira, administrada pela Índia, ordenaram a retirada de civis de áreas consideradas perigosas. Bom, quem chega para fazer uma análise é o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Vitélio, cada vez mais um conflito vai se intensificando pelo mundo e esse agora é importante a gente contextualizar para quem acompanha o Conexão, porque ganhou realmente um novo capítulo, né? Kelly, eu vou fazer um breve histórico para quem nos assiste agora entender o que está acontecendo. A Índia e o Paquistão eram um país só que estava sob domínio britânico até 1947, quando consegue a independência. Só que boa parte da Índia era de população hindu e uma parte de população muçulmana. Essa parte muçulmana é o que vai virar o Paquistão, vai se tornar um país independente, vai ter um território no leste que depois vai se transformar em Bangladesh. Tem uma guerra entre o Paquistão e o Paquistão do leste para a independência de Bangladesh em 1971. Mas nessa divisão do país em 2 e depois em 3, uma região fica sendo disputada, que é a região da Caxemira. Então, desde 1947, já houve 3 guerras por causa da Caxemira. A Caxemira hoje, 55% dela é de domínio indiano, 35% de domínio paquistanês, e na década de 60, o Paquistão deu 10% dela para a China, para atrair a China como aliada. Então, são 3 países que têm fronteira terrestre e que têm aquela região dividida. Os 3 são potências nucleares. O Paquistão tem cerca de 180 ogivas nucleares, a Índia tem cerca de 170, 175 ogivas nucleares. Ou seja, são o 6º e o 7º país com o maior número de ogivas nucleares no mundo, e a China hoje tem mais de 600, porque está aumentando a sua produção. E aí o que acontece? Isso está acontecendo desde 1947, só que agora, nos anos 2000, começou a ter muito terrorismo na região. E a Índia diz que quem promove o terrorismo são grupos aliados ao governo do Paquistão. E o Paquistão diz que não, que esses grupos são independentes, que o Paquistão está fazendo o que pode para conter esses grupos. São 2 grupos principais, o Lashkar-e-Taiba, que significa Exército dos Puros, e o Jaish-e-Mohammed, que significa Soldados de Maomé. Foram esses grupos que mataram 26 pessoas agora em abril. E essas 26 pessoas, 25 eram indianos e um era da região, mas não era hindu. Então, o que acontece? O Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, o líder da Índia, ele é de um partido ultranacionalista, o Partido Popular Indiano. Então, como os terroristas mataram, eles foram selecionando, quem é indiano aqui? Selecionaram, o único que não era nepalês, e mataram essas pessoas. Então, a Índia responsabilizou o Paquistão. E aí, só para finalizar esse contexto, não é a primeira vez que acontecem atos terroristas ali. Se a gente pegar desde 2001, teve atentados em 2001, teve atentado em 2008, em 2016, em 2019... e não é a primeira vez que a Índia
bombardeia alvos. A Índia está dizendo que só bombardeou bases dos grupos terroristas, mas o Paquistão está dizendo que bombardeou também áreas com civis e matou civis. Então, é um momento muito crítico. Nos outros momentos em que houve esse tipo de ataque terrorista, essa guerra desescalou, mas nesse momento nós ainda não sabemos o que vai acontecer, Kelly. Para a gente também entender melhor e aprender junto com você aqui, Vitélio, esses grupos terroristas, eles têm algum tipo de apoio? Como acontece, por exemplo, em relação ao Hamas, ao Hezbollah, os Houthis, que têm apoio do Irã? Olha, o que acontece? A Índia diz que sim, que eles são apoiados pelo governo do Paquistão. O Paquistão diz que não. Esses grupos eles já foram ligados ao serviço secreto paquistanês, o ISI, o Inter-Services Intelligence, que é um grupo que criou o Talibã que governa ali o Afeganistão. Esse grupo, o Talibã, foi criado por esse ISI junto com a CIA, e justamente para combater o domínio dos soviéticos lá na guerra entre União Soviética e Afeganistão. Então, esse grupo ele já foi apoiado, esses grupos terroristas, né, são dois os principais, já foram apoiados pelo governo do Paquistão. Mas o Paquistão diz que isso foi no passado, que isso não acontece mais, que isso é um dado da história. E a Índia continua dizendo que os grupos são apoiados, sim, pelo Paquistão. Inclusive, esses grupos eles defendem ou que a Caxemira seja independente, se transforme num país, ou que a Caxemira se torne um território do Paquistão, Kelly. Inclusive, Vitélio, o mundo reagiu, claro, a essa tensão entre Índia e Paquistão. O presidente Donald Trump diz que espera que os confrontos terminem em breve. E mais, né? No Salão Oval da Casa Branca, o republicano classificou como uma vergonha a operação militar da Índia. Ele ainda ressaltou que os dois países lutam há muito tempo. O secretário de Estado norte-americano pediu que as nações evitem uma nova escalada e afirmou que os Estados Unidos estão monitorando a situação. Já a China afirmou que lamenta os ataques indianos e expressou preocupação com a tensão entre os dois. Pequim ainda pediu que Índia e Paquistão priorizem a paz e a estabilidade. A Turquia fez um alerta sobre o risco de uma guerra total, enquanto o governo do Reino Unido disse estar pronto para intervir a favor de uma desescalada no conflito. A minha pergunta é a seguinte para você, Vitélio: mais um conflito estourando, ele pode ter conexões com outros conflitos e realmente aí apareceu uma terceira guerra mundial? Bom, não vamos falar em terceira guerra agora. Ele tem conexões, sim, com outros conflitos, né? Porque a Índia tem parceria estratégica com os Estados Unidos, com a França, com Israel e com o Japão, as principais parcerias estratégicas. E o Paquistão tem uma forte parceria militar com a China e tem vínculos históricos com os Estados Unidos e países do Golfo. Então, existem, sim, interesses geopolíticos na região. Veja, por exemplo, a Índia compra petróleo e gás da Rússia, junto com a China ajuda a financiar o esforço de guerra russo. A China tem interesses na região, inclusive por causa da nova Rota da Seda. No Paquistão, a China construiu um oleoduto que atravessa todo o território do Paquistão, atravessa também a Caxemira paquistanesa e a Caxemira chinesa e leva petróleo do Irã para a China, ou seja, do Irã, que é o mesmo Irã que fornece os drones Shahed para a Rússia atacar a Ucrânia, o mesmo Irã que financia os grupos terroristas, o Hamas, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, a Jihad Islâmica na Palestina. Então existe sim uma conexão direta. O Irã conecta as guerras no Oriente Médio com a guerra entre Rússia e Ucrânia e também conecta nesse momento esse conflito geopolítico, mas não é só o Irã. Eu vou finalizar dizendo que um mês antes do Hamas atacar Israel, e aqui eu quero ressaltar que a Índia é um aliado de Israel, a Índia defendia a causa palestina, mas depois do ataque terrorista passou a defender Israel justamente porque a Índia sofre ataques terroristas na Caxemira. Um mês antes, o Antony Blinken, que era secretário de Estado do Biden, anunciou um plano estratégico que transformava a Índia em um hub de exportações, e essas exportações passavam por países árabes, Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, a Jordânia, chegando a Israel, ou seja, conectando países árabes a Israel, para depois levar essas exportações para a Europa. E esse plano geopolítico era para fazer frente à nova Rota da Seda da China, Kelly. Então,
Veja, além de tudo, a Índia e a China estão no BRICS, onde também está o Brasil. Ou seja, teoricamente, estamos com uma parceria dentro desse fórum. Mas toda a questão é que há interesses do mundo inteiro nessa região, uma região muito importante, e ninguém quer que essa guerra escale, porque são potências nucleares e uma guerra generalizada na região teria efeitos no mundo inteiro, Kelly. Isso com certeza. Agora, na sua opinião, Vitélio, a gente acabou de mostrar que o Trump disse que os Estados Unidos estão monitorando a situação. Você acredita que se escalar, os Estados Unidos eles podem intervir em mais uma guerra? Podem, mas não diretamente de um lado ou de outro, porque os Estados Unidos mantiveram relações tanto com a Índia quanto com o Paquistão historicamente. Tanto é que o Osama Bin Laden, por exemplo, dos atentados de 11 de setembro, ele foi capturado e morto dentro do Paquistão, né? Existe uma questão de manter essa aliança. O Paquistão, inclusive, tem armamento dos Estados Unidos, tem caças F-16, por exemplo, ao mesmo tempo que tem caças chineses. É uma coisa muito interessante como esses países foram cooptados por nações poderosas, por disputas imperialistas na região. E aqui eu estou falando do Império dos Estados Unidos, do Império Russo, do Império Chinês. Então, a gente está vendo projeção de poder no mundo inteiro. Eu só quero retomar um ponto que você perguntou sobre a Terceira Guerra. A Segunda Guerra não começou com uma grande guerra, ela começou com guerras regionais. A gente já falou sobre isso aqui. Da Alemanha na Europa, do Japão contra a China, da Itália no Mar Mediterrâneo e na Etiópia. Depois os três se juntaram e formaram o eixo. Nesse momento há várias guerras regionais no mundo inteiro e elas já estão conectadas. Hoje a Venezuela assinou uma parceria estratégica com a Rússia. A Rússia já tinha assinado essa parceria estratégica com a China, com a Coreia do Norte e com o Irã. Já existe um eixo formado neste momento, ou seja, está mais avançada essa formação do que estava no início da Segunda Guerra, Kelly. Eu acho importante aproveitar esse momento também para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de arma nuclear, de bomba atômica, né? Porque muito se fala, muitas vezes, o Putin mesmo já ameaçou várias vezes fazer uso, não é, Vitélio, de uma arma como essa, depois ele volta atrás. Mas, na sua opinião, né, qual seria o impacto? É impossível a gente prever o impacto, né? Porque numa guerra, de fato, esse tipo de armamento não foi usado, né? Então, por isso que existe esse temor todo, toda essa preocupação, porque ninguém sabe, de fato, a dimensão do estrago, né? Só foi usado pelos Estados Unidos contra o Japão, né, no final da Segunda Guerra. Numa época que só os Estados Unidos tinham acabado de inventar a bomba atômica. Os alemães, os nazistas tentaram, mas erraram nos cálculos. É muito interessante, né, porque os alemães têm reputação de serem bons engenheiros, os americanos conseguiram fazer antes. E é só em 1949 que a União Soviética vai ter a sua própria bomba nuclear. Hoje são 9 países do mundo que têm, dentre eles a Índia e o Paquistão, que são 2 países que não fazem parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, do total de 4. Né? 189 países da ONU fazem, mas quem não faz é a Índia, o Paquistão, Israel e a Coreia do Norte. Então, veja só, a Índia e o Paquistão têm aí em torno, a Índia de 160 a 170 ogivas, né? A gente falou há pouco, é um número aproximado, ninguém tem certeza do número exato, e o Paquistão de 165 a 175. Os 2 países fizeram testes nucleares em 1998, tá? Só que o Paquistão tem uma doutrina nuclear mais agressiva, inclusive prevê o uso de armas nucleares para uso tático, ou seja, aquelas armas nucleares menores, de meio quiloton a 5 quilotons. Lembrando que as bombas em Hiroshima e Nagasaki tinham de 13 a 15 quilotons. Enquanto a Índia tem uma doutrina tem uma política de evitar disparar primeiro, porque aqui entra a questão da destruição mútua assegurada, né? Se o lado que atacar não tiver certeza que não haverá contra-ataque, os 2 se destroem mutuamente. E é claro, os efeitos da radiação se espalhariam pelo mundo, teria ventos e chuvas que espalhariam isso para outros países, poderia gerar uma imensa camada de fumaça que levaria, alguns cientistas dizem, a uma pequena era glacial. Os efeitos seriam inúmeros, né? Também depende da quantidade de armas usadas,
se forem usadas todas as ogivas. Agora, ninguém vê que isso possa acontecer dessa forma neste momento, Kelly, justamente porque os dois são potências nucleares, ainda tem a China ali que faz fronteira com eles, que também tem um arsenal nuclear cada vez maior, está se armando cada vez mais. Ninguém acredita que isso possa escalar. A tendência deste conflito, justamente porque os dois são potências nucleares e ainda tem a China ali do lado, é que ele desescale. Essa é a tendência, olhando para a história recente dos últimos 24 anos. Pode acontecer uma escalada? Pode, mas neste momento a tendência é de desescalada justamente por causa do medo de destruição muito assegurada, Kelly. Exatamente. E agora, realmente, como você citou, né? Até eu formulei mal a pergunta, porque era a relação que mais países têm realmente esse tipo de armamento, tem a questão das armas táticas, então por isso que eu falei, olha, não existe um momento que a gente possa imaginar vivenciado assim, com tantos países tendo realmente armas nucleares. Agora tem um outro assunto chegando, viu, Vitelli? Eu gostaria da sua análise também, porque olha só, 2 pessoas morreram e 8 ficaram feridas em um novo ataque russo contra a Ucrânia. Drones atingiram a capital Kiev e, segundo o prefeito da cidade, as vítimas foram encontradas em um prédio residencial que pegou fogo durante um dos ataques. Já a Ucrânia fez ataques contra Moscou pelo 3º dia seguido. Mais de 100 drones foram lançados, forçando o fechamento de 4 aeroportos horas antes da chegada do presidente chinês Xi Jinping. Moscou vai receber dezenas de líderes internacionais para as comemorações pelo fim da Segunda Guerra, incluindo, sabe quem? O presidente Lula. A partir de amanhã está previsto um cessar-fogo de 3 dias anunciado por Putin. A Ucrânia não confirmou a trégua. Sobre os ataques recentes, o Kremlin disse que a ação mostra a tendência de Kiev de cometer atos de terrorismo e que as forças de inteligência estão fazendo o necessário para garantir a segurança do evento. Vitelli. Olha, Kelly, essa ida do Lula para Moscou nesse desfile tem sido amplamente criticada no mundo inteiro. Um desfile que até 2014 fazia sentido por causa da atuação dos soviéticos para combater os nazistas. Eu só quero lembrar aqui que no início da Segunda Guerra, o Stalin e o Hitler, ou seja, os nazistas e os soviéticos, tinham um pacto de não agressão. Eles dividiram a Polônia, dividiram a Europa em áreas de ocupação, só que aí em junho de 1941 o Hitler traiu o Stalin na Operação Barbarossa e começou a marchar contra a União Soviética. Ou seja, os dois entraram juntos na Segunda Guerra. Um traiu o outro. Mas tudo bem, os soviéticos combateram os nazistas, a estimativa é que 25 milhões de soviéticos morreram naquela guerra. E aí, até 2014, fazia sentido a União Soviética convidava autoridades para comemorar a derrota dos nazistas, que no mundo inteiro é comemorado em 8 de maio, mas na União Soviética, na Rússia de hoje, é em 9 de maio, porque era 11h01, 23 horas e 1 minuto em Berlim, quando os nazistas se renderam, então na União Soviética já era meia-noite. Toda a questão é que isso, desde 2014, não faz mais sentido, porque o Putin se tornou um agressor da Ucrânia, ocupando território novamente, expandindo o poder da Rússia. E quem está indo nesse evento na Rússia são quase todos ditadores. Tá? Então, não fica bem para o presidente do Brasil estar nesse evento, ele representa o nosso país. O Itamaraty, a diplomacia brasileira, tem se posicionado contra a agressão russa na ONU, mas o Lula tem sido sucessivas vezes acusado de tomar partido do Putin, de ficar do lado do Putin nessa guerra. E, inclusive, os ucranianos questionaram por que ele não vai à Ucrânia também, já que está indo a Moscou. Já que o governo brasileiro está se apresentando como mediador, como é que você faz mediação indo só ao lado do agressor? Porque depois o presidente vai para a China. Então, por que não para na Ucrânia? E sobre o cessar-fogo, só para fechar, o Putin queria um cessar-fogo de 3 dias, só para resguardar esse desfile militar aí, onde provavelmente estarão soldados que mataram pessoas na Ucrânia, inclusive. Mas o Zelensky disse, olha, por que de 3 dias? Vamos fazer de 30 a 90 dias. E por que esperar pelo desfile? Podemos fazer esse cessar-fogo agora. Não houve resposta da Rússia quanto a isso.
a não ser a negativa do cessar-fogo, Kelly. Pois é, e no meio disso tudo, Vitélio, a União Europeia pretende acabar com a importação de gás russo até o fim de 2027. Ao apresentar o plano ao parlamento, o comissário europeu de energia afirmou que o objetivo é impedir que a Rússia use a energia como uma arma contra a Europa. A proposta tem duas fases, começando pela proibição de novos contratos de curto prazo e contratos existentes com empresas russas até o fim deste ano, seguido pela suspensão de todas as importações de gás até 2027. O plano vai ser agora enviado aos Estados-membros, mas as negociações devem ser complicadas devido ao medo de que os preços da energia disparem. As importações de gás russo na União Europeia representam 19% do total do bloco, Vitélio. 19% hoje, né? Porque antes dessa guerra, da invasão russa à Ucrânia, era 45%, para você ver como os europeus confiavam na Rússia, inclusive construíram o Nord Stream 1 e 2 ali, passando pela Alemanha para levar gás russo para a Europa. Hoje, esses 19% passam pelo Turk Stream, né? Que é um duto que ainda existe na Turquia. É difícil para a Europa se desfazer dessa fonte de energia, mas, ao mesmo tempo, a Europa não confia no Putin. Ninguém na União Europeia, a não ser os países alinhados a essa Rússia ultranacionalista. Então, o Orbán da Hungria, por exemplo, é um dos que tem esse alinhamento. Então, dos 27 países da União Europeia, é ele que diz que o Putin não é um agressor e que vai parar a guerra na Ucrânia. De resto, ninguém mais acredita nisso. E realmente não faz sentido a Europa continuar comprando gás da Rússia. Há outros fornecedores, o Catar, a Noruega também pode fornecer, isso tem acontecido. E não faz sentido porque a Europa está gastando 800 bilhões de euros para se armar, para se proteger contra a Rússia. Então, é uma conta que não fecha, Kelly. Pois é, vamos falar agora de um assunto que a gente tem acompanhado aqui, inclusive você falou a conta que não fecha, né? As duas maiores potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China, anunciaram um encontro para discutir a guerra comercial. Representantes dos dois países vão se reunir no próximo sábado em Genebra, na Suíça, para falar sobre as altas tarifas. Ao longo das últimas semanas, os Estados Unidos anunciaram taxas de até 145% sobre produtos importados da China. Já Pequim respondeu com tributos de 125%, tornando, na prática, inviável a relação comercial, não é, Vitélio? Eles vão conversar, né? O Trump disse várias vezes que estava conversando com o Xi Jinping e os chineses dizendo, não, a gente não está conversando. Aí, finalmente, no final da semana passada, os chineses resolveram dizer, tudo bem, a gente pode conversar. Porque o comércio entre os dois países são as duas maiores economias do mundo. O comércio ficou inviável. Os Estados Unidos impuseram 145% de tarifas, a China parou no 125%. Isso não faz nem sentido a gente aumentar mais, porque não tem como ter comércio com tarifas nesse monte. Então, se não houver uma negociação e se não forem baixadas as tarifas ou retiradas, como a China pretende, como a China disse, olha, a gente vai negociar se os Estados Unidos mostrarem que tem realmente intenção de negociar, tem boa fé e retirarem tarifas injustas. Se isso não acontecer, o que a gente deve ver é o que já estava acontecendo, a China diversificando o comércio internacional e os Estados Unidos tentando suprir os produtos produzidos na China por outros mercados ou pelo mercado dos Estados Unidos, o que vai levar muito tempo e vai gerar inflação, Kelly. Nossa, pois é, e no meio disso tudo, obviamente, é importante a gente analisar, porque tem efeitos no mundo todo. Vitélio, muito obrigada, viu? É sempre importante para a gente te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigado pelo convite, até logo. Até.